Pessoal, boa noite. Meu nome é Fábio Vargas, eu sou aqui diretor executivo do Conselho de Turismo, Contur, e a gente está nesse bate-papo aqui com os candidatos para saber as estratégias, né, para a nossa área de turismo, uma área tão importante que a gente julga, né? Então, tudo foi discutido no Conselho, são 4 perguntas rápidas, mas aqui vai dar para a gente uma impressão boa de como o senhor pensa e quanto cada um candidato pensa essas questões. Então, eu estou aqui com o candidato Afrânio Mendonça, do PDT. Obrigado pela tua presença aqui. E vou começar com a primeira pergunta. Então, são 5 minutos por pergunta. Faltando 30 segundinhos, a gente vai receber a mensagem aqui. A primeira pergunta é: qual a sua experiência, Afrânio, sua bagagem, né, junto à área de turismo? Então, eu sou Afrânio Mendonça. Eu ia pedir a você uma oportunidade de me apresentar. Então, eu vou dizer a minha bagagem no turismo. Eu fui deputado estadual e numa coalizão no governo em que eu era deputado, eu fui levado à Secretaria de Turismo de Estado do Rio de Janeiro. Essa secretaria simplesmente, Wagner, representa o seguinte: o principal portão de entrada do turismo internacional no Brasil, ele se dá na cidade do Rio de Janeiro, e dali as pessoas alçam outras regiões que foram se desenvolvendo, como Pantanal, Nordeste, e aí tem muito, o pessoal do leste europeu, eles vêm muito para o sul, porque a colonização do sul foi feita em cima deles, então eles gostam de viajarem para o sul para reencontrar suas origens, né? E lá, dentro dessa secretaria, existe ainda, penso eu, um departamento que é para implantação e desenvolvimento do turismo. Porque eu quero dizer para vocês que eu aprendi lá que o turismo é uma atividade econômica como outra qualquer. Você não pode abrir uma empresa sem você ter planejamento, saber o custo do desenvolvimento desse planejamento e o que você pretende com essa indústria para ver se isso no final vai render o que você espera. E o turismo é assim. O turismo, existe 3 pontos que sem eles, falar em turismo é desconhecê-los, né? Você tem que ter planejamento, você tem que ter desenvolvimento e tem que ter o objetivo do que você quer com isso. Por quê? Porque essa indústria do turismo, ela só funciona para qualquer região que queira fazer esse desenvolvimento da seguinte maneira: o turismo só se torna rentável economicamente para uma cidade se você desenvolver primeiro meio de hospedagem. Aí você fala: poxa, mas como que eu vou desenvolver meio de hospedagem se eu não tenho nada que faça com que as pessoas vejam? E aí nós vivemos isso em Natividade. Natividade hoje tem um atrativo turístico que pode se tornar mundialmente atrativo e que não traz nada para a Natividade, que é o nosso santuário. Porque as pessoas passam dentro de Natividade e não param. Então isso não traz nada. Então o turismo, ele tem que ter o seguinte: tem que ter a fixação da pessoa, porque essa pessoa, você tem que ter pelo menos 3 pernoites dentro dessa área que você quer desenvolver, porque quem você pode, até na hora de você propor isso, você tem que escolher o 4º pernoite, que você tem que criar uma atividade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso falar sobre a minha proposta do desenvolvimento do turismo em Natividade? Já posso falar ou não? Então vamos lá. Eu pretendo transformar a Natividade no polo de esporte radical do Noroeste Fluminense. Por quê? Porque eu penso que é uma atividade que, quando eu apresento, eu tenho uma tribo, uma comunidade apaixonada por algum desses esportes, que elas andam atrás de onde essa coisa acontece, não é? Então, por exemplo, vamos dizer que em janeiro eu faça uma etapa, mas aí você tem que ir atrás da federação, conseguir uma chancela para você patrocinar alguma coisa de atrativo de motocross. Beleza. Então, como é que você faz isso? Você não vai falar para o cara que ele tem que ficar aqui 4 dias, mas você põe
A primeira etapa, por exemplo, na sexta-feira, 8 horas da manhã, das motos de 250 cilindradas. 8 horas. O cara, para ter 8 horas da manhã aqui para disputar alguma coisa, ele tem que chegar na atividade que dia? Na quinta. Ele já tem que vir pernoitar na quinta-feira. Aí começa o nosso grande problema. A nossa capacidade de UH, que é a unidade habitacional, que a gente chama no turismo, é muito pequena. Nós temos aqui a pousada do Cláudio, nós temos aqui no Coqueiro, tem a pousada da Vera, tem uma pousada da Mary aqui na região ali do Cabo Frio, ali. Tem agora a pousada Resende, que parece que começa a desenvolver. Tem o Hotel do Moacir, que é muito precário, mas pode ser melhorado para poder ter. Porque senão, o que acontece? Você desenvolve aqui um monstro de um projeto e as pessoas vão se hospedar em Porciúncula, em Raposo, porque aqui nós não podemos receber. Por exemplo, se eu fizer essa proposta e conseguir levar isso adiante, eu vou fazer o seguinte: quando eu fizer essa etapa, eu vou pegar quadras nossas, vou abrir e vou oferecer para os caras se hospedarem ali, de graça. Ó, fica lá na quadra, porque ele vai dormir de graça, mas no outro dia ele toma café da manhã, ele almoça, ele vai jantar, de noite você tem que ter um atrativo para essa galera, de um show, de alguma coisa, para eles poderem estar no entorno disso. Aí você consegue fazer e começar a caminhar o desenvolvimento do turismo. Porque aí você vai chamando as pessoas e vai mostrando para elas que elas podem transformar uma casa de uma família que está fechada, transformar aquilo num albergue para que as pessoas possam estar se hospedando ali. A Carla, por exemplo, pode chegar lá, o Airbnb dela, que hoje oferece uma unidade, não é isso, Carla? 2, vai passar isso para 4, 8. Então, eu digo o seguinte: nós temos que procurar esportes que as pessoas são apaixonadas e que andam atrás dele, tipo motocross. Hoje tem um modismo no Brasil incrível, que é o skate. Nós temos a Praça do Balneário, onde nós podemos fazer lá uma pista de skate street rua, que é aquela que a nossa querida Fadinha disputa e que tem um espaço maravilhoso que você pode implantar ali, custo barato, porque uma pista de skateball, que é aquela redonda, existe um investimento maior. Mas a street você pode fazer, você põe barras de ferro e todo mundo que já assistiu a Fadinha disputar, vê que o investimento para isso não é muita coisa. Agora, a galera vem e aí você vai fazer o quê? Você vai ter a mesma coisa, uma etapa sexta de manhã, outra sexta de tarde, outra sábado de manhã, outra sábado de tarde e a final no domingo, porque a permanência dessas pessoas aqui é que vão fazer o desenvolvimento do turismo, do meio de hospedagem. Aí, a partir disso, nós temos que pegar a nossa prefeitura e procurar os pontos que nós podemos desenvolver como atrativo turístico. Um deles, o santuário. Nós temos cachoeira, porque quem já fez excursão, as pessoas nos levam aonde elas querem, aonde elas prepararam para nos receber. E você não vai num ônibus, chega lá, desce do ônibus, pega o carro e sai rodando. Você fez uma excursão, você vai entrar dentro de um ônibus, vai lá, café da manhã, toma, levam vocês para um lugar que foi preparado para receber essas pessoas. Dali você sai, vai almoçar num local que foi preparado para receber. Então tudo você prepara, mas primeiro você tem que fazer com que o turista venha. Depois que ele vier, aí você faz a implantação dos meios de hospedagem e aí você começa a desenvolver os pontos de atrativo turístico que pode ser feito de acordo com quem quer investir. Outra coisa que eu quero dizer para vocês, o turismo é uma atividade que o poder público, ele entra como moderador e como incentivador, porque o grande investidor do turismo é a iniciativa privada. Eu posso dar um exemplo para vocês. Na atividade tem pessoas que estão fazendo um trabalho magnífico, só que a pessoa chega, usa e vai embora, que é o nosso polo gastronômico, com a Marlene, com a Casa da Mãe Joana, com o armazém, que são coisas diferentes, mas a pessoa chega, come e mete o pé.
Isso agregado ao que eu acabei de falar para vocês, as pessoas vão ficar maravilhadas. Agora, vai nos faltar o meio de hospedagem. O que eu vou ter que fazer se eu for o prefeito? O que eu vou fazer se eu for o prefeito? Eu vou pegar essas pessoas dentro da quadra e vou dizer para os que vierem, olha, o crachá para participar é de quem ficar hospedado onde nós colocamos. Senão ele mete pé e eu vou fazer desenvolvimento do meio de hospedagem. Então, o senhor já falou 10 minutos. Mas eu penso que eu falei... Mas... Agora a gente precisa que o senhor responda as outras 3 vezes. Todas que forem possíveis. As outras, eu penso o seguinte, que com essa, eu acredito que eu tenha mostrado para vocês o que é o turismo. Não é? Porque fora disso, eu quero dizer para vocês que eu, Afrânio Mendonça, candidato a prefeito, não conheço outra maneira, porque eu vou fazer aqui simpósios, vou fazer reuniões, trazer esse pessoal para conversar com a nossa comunidade, que hoje já tem pequenos meios de hospedagem, preparar. Olha, eu levei uma pessoa num restaurante, tá? Esse cara veio fazer aqui, meu amigo veio fazer um videozinho curto que as pessoas confundiram politicagem com política pública sobre o meio de gastronômico nosso. Pô, eu cheguei num restaurante renomado, nós pedimos a comida, quando a comida chegou, descobriram que não tinha prato nem garfo na mesa. Eu chamei o dono do restaurante, falei, cara, treina o teu pessoal, treina. Aconteceu isso, chegou a comida, o garçom com a bandeja, fulano, prato, talher. Olha, então isso também faz parte, tá? Você treinar essa comunidade, o guia turístico, isso tudo é uma coisa. E outra coisa que eu vou falar para vocês, uma UH, ela gera 5 empregos, 2 a 3 diretos e mais 2 indiretos. Isso vai depender da criatividade, por exemplo, da Carla, aumentar lá na propriedade dela, no hospedagem, e botar charrete lá para o pessoal vir para a atividade e charrete, vão meter um fraldão para não sujar a rua, e isso tudo é atrativo turístico, mas o dono da charretezinha vai faturar um dinheirinho, entendeu? Agora podemos ir para a segunda pergunta? Na verdade, sim, a resposta do candidato acaba abrangendo perguntas que seriam feitas depois. A primeira delas seria a respeito da importância que tem a área, né, para a cidade, e também dos projetos que vários aqui já foram colocados. A importância que eu digo é o seguinte, nada consegue trazer mais rápido o recurso e de uma forma de estalos. Você vê que você criar uma agenda mensal de esporte radical, da publicidade, você ir às federações desses esportes. Eu pergunto, vou dizer uma coisa para vocês, tragam o Froilán aqui, que é amante do parapente. Falei, Froilán, se eu for o prefeito e der uma asa de presente, quantas pessoas você acha que virão dentro e falar assim, eu vou falar por baixo, 300, porque ninguém nunca fez isso. Uma asinha que custa de 12 a 15 mil reais. Ele falou, você bota 300 parapentistas aqui dentro, porque a loucura, a paixão de voar. Então, eu estou falando isso tudo para vocês terem a noção do que nós podemos fazer se nós nos prepararmos dentro daquilo. Nós temos que ter o projeto, o desenvolvimento e a finalidade. O que nós vamos fazer com isso? Juntar essa comunidade e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu sempre me calei, porque eu não tinha o direito de falar para pessoas que na atividade não tem trabalho de turismo. Nós temos aqui grandes diretores de evento, sim, mas desenvolvimento de turismo é o que eu estou falando para vocês. Só existirá o desenvolvimento do turismo se nós fizermos essa coisa de saber que quem nós vamos trazer tem que ficar aqui. Você vê que qualquer atividade... A gente faz uma festa de exposições aí, traz o alemão do forró. Beleza. Te bota ali dentro não sei quantas pessoas. Lota a pousada do Cláudio, é uma noite, acabou e... Não é isso que a gente precisa. Isso não vai fazer a gente fazer essa indústria render para a nossa terra a expectativa que nós temos. Eu digo para você, é uma indústria silenciosa, de custo barato para o poder público, tá? E que só precisamos de pessoas que entendam, que enxergam, que acreditem e que quando a coisa começar a rolar, vai investir. Qualquer coisa se faz as duas últimas juntos,
Porque agora ele só tem 5 minutos. 5 minutos. Eu sugeriria ir para a quarta pergunta, porque as três já foram respondidas. O que o candidato pensa, né, sobre os acessos principais a essas atrações, as principais atrações turísticas da cidade? A começar, a gente tem que começar o acesso da cidade, né? Porque quem quiser ir para o santuário, fizeram um tapa-buraco lá, mas aquele tapa-buraco, que o buraco está ali, o cara bota um monte de asfalto e o seu carro é que vai acertar aquilo. O carro vai... A última curva que tem para você chegar no santuário, quase que destrói o carro da gente. Então, nós temos outra coisa que eu acho que tem que ser feito. Eu já falei isso. Eu já propus isso ao governador. Falei, governador, pensa nisso, cara. Você fazer o mapa do estado do Rio de Janeiro, tá? Em cada cidade, você com um toquezinho na atividade, você vai lá e toca. Pum! Vai abrir um vídeo, tá? Dizendo o que na atividade tem, para o cara lá do Maranhão conhecer. Então, um vídeo institucional que uma prefeitura não consegue fazer, mas que o Estado pode fazer, um mapa turístico. E o Rio de Janeiro, eu vou dizer para vocês, você tem a principal entrada do portão do turismo internacional. O cara quer ir para o Pantanal, ele vem, mas tem que conhecer Copacabana. Aí conheceu Copacabana, tal, lá, tá. Aí 2 dias depois ele pega, vai para o Pantanal. Aí volta para mais 2 dias para o Rio e tem essa questão da cultura do leste europeu, que foi a colonização da região sul do país, que aí eles vêm se reencontrar com a sua história, e aí é um outro tipo de turismo. Mas é isso, os nossos acessos são os piores possíveis. Deixa eu falar uma coisa para vocês, na atividade. Nós temos o segundo maior ponto de elevação no Brasil, que é o Pico da Bandeira aqui. Ninguém aqui nessa sala tem noção de quantas pessoas que vêm da zona da Mata Mineira, que o caminho mais rápido é vir Leopoldina ali, Leopoldina, ele vem Muriaé, Raposo, chega aqui e já subiu ali para onde está, para Caparaó. É um número absurdo. Eu tenho uma proposta, por exemplo, de nosso portal, eu fazer uma central de abastecimento da bateria do veículo hoje movido a bateria, porque a autonomia disso são 4 horas. E aí, durante o tempo que o cara estaciona ali e bota o carro dele na carga da bateria, aquela entrada ali, eu vou tirar aquele negócio ali de meio ambiente, vai ser a Secretaria de Turismo, você vai botar ali um folder que vai mostrar na atividade, vai mostrar o polo gastronômico, vai mostrar os atrativos que nós temos, vão mostrar o turismo da região inteira, os taxistas, telefone de todo taxista, liga para o taxista, me leva nesse santuário aí que eu quero ver, onde eu posso almoçar? E ali leva 2 horas e meia, 3 horas, porque o cara chega com a bateria acabando e se tem aonde ele recarregar, ele vai fazer, porque senão ele tem que chegar lá onde ele vai se hospedar para lá fazer a recarga. Já vai chegar com o carro, vai ser um atrativo turístico nosso, que as pessoas vão saber, na atividade, na entrada, você estaciona o carro, vai lá no cara, meu amigo, aciona lá o relógio, lá de dentro o cara liga o disjuntor, tá aqui, quando voltar a gente vê quanto é que deu, a maquininha na hora, emitiu lá, o cara paga, e esse tempinho que ele para ali, para nós é importante, não é? Isso sem falar que aí nós vamos ter que conversar com o comércio, porque nós temos que desenvolver aqui. Eu estive no Querendo, tem uma menina que participa da feira de Raposo. Aí ela fala assim, ela fala assim, tem gente que compra comigo, fala, pois é, eu fui lá no santuário, achei que lá ia ter esse tipo de roupa, porque aqui tem. Aí eu fui lá, quebrei a cara, não tem nada. Aí voltei para comprar com vocês aqui. E ela fica quietinha. Ela fala, aqui nós temos, mas ela é do Querendo. Se vocês quiserem, eu trago ela, bota aí sentada, mas ela contar para. Então, essa permanência das pessoas aqui. Então tá bom, eu quero dizer para vocês o seguinte. Eu fico feliz porque talvez poucas pessoas saibam que a vida me deu essa oportunidade. E que eu quero dizer uma coisa. Que essas oportunidades da vida da gente, a gente sempre aprende, né? E eu devo tudo que eu conheço a um cidadão que hoje já deve ter morrido, porque eu tinha 32 anos quando eu assumi a secretaria, ele já tinha seus 60 anos. Antônio Jolino, um italiano, eu acho que não tem nenhum brasileiro que ama mais o Rio de Janeiro, principalmente Copacabana. E ele me ensinou
Quando eu levei os nossos 2 prefeitos na época, Murilo e João Mansur, meus amigos, eles falaram, por que nós vamos fazer lá? Por que na atividade tem? Eu falei, vamos ouvir o cara, vamos ouvir o cara. Mas o Angiolilo falou, não sensibilizou ninguém, mas hoje vocês veem o seguinte, são poucas as opções para nós transformarmos na atividade do que nós vivemos hoje, para ter uma atividade econômica forte, rentável e que é melhor para o governante. Que o investimento público é pequeno. Quem vai investir são vocês que estão aqui, que são os amantes dessa atividade maravilhosa. Muito obrigado a vocês pela oportunidade. Obrigado. Eu penso que tenha contribuído e aconselho a vocês uma coisa. Procure a Secretaria de Estado de Turismo, que lá tem um departamento para o desenvolvimento e para a implantação do turismo. E vocês vão ouvir isso, penso que hoje muito mais aprimorado, muito mais preparado e talvez até com alguma coisa de material para oferecer para vocês, porque eu torço para que vocês deem certo, porque se eu for o prefeito nós seremos fortes parceiros. Obrigado, Muito obrigado a todos. obrigado. Boa noite.